Oi, hoje a gente vai começar mais um projeto, mais um vídeo do projeto que a gente está realizando essa semana. Então hoje eu vou começar a pintura dessa tábua e eu preciso falar que esse é um projeto realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Então eu vou começar falando um pouquinho desse processo da escolha, né, que a gente faz para sempre que a gente vai começar um trabalho, uma pintura, a gente escolhe a superfície que a gente vai pintar. Essa superfície pode ser uma tela, poderia ser, enfim, vários materiais mais rústicos. Eu gosto de usar tábuas assim, de sobra de material de construção, porque dá um aspecto mais, mais rústico mesmo e cabe bem em ambientes externos, em decoração. Mas eu gosto de usar também materiais que aparecem, assim, alternativos. Então, por exemplo, eu não sei se, acho que dá para ver ali, ó, uma pá de ventilador naqueles dois passarinhos, com aqueles dois passarinhos ali. Aqui tem a tábua que a gente fez na semana passada, nesse mesmo projeto. E eu tenho do lado de cá também uma telha que é esmaltada. E aqui no meio uma tela. E dá para fazer, sei lá, bandeja, dá para fazer mil coisas usando essa forma de pintar aqui. Caixinhas, dá para pintar o que quiser. Eu pinto panela, eu pinto metal, eu pinto cerâmica, vaso de cerâmica, né? Então essa mesma pintura que eu vou passar aqui hoje, por exemplo, que é uma pintura de uma bromélia, ela caberia numa telha, ela caberia num vaso de cerâmica, ela caberia numa tora, num peso de porta. Semana que vem eu vou fazer um peso de porta com bromélia também. E é um toco, uma tora assim que eu vou trabalhar em cima. Então dá pra gente usar superfícies variadas. Dá para pintar no MDF, no que achar que é mais rústico, que é de uma superfície mais lisa, né? Não dá para pintar, por exemplo, em azulejo, em vidro, que não é muito legal. Precisaria passar alguns produtos, mas a superfície mais áspera, essa tinta pega bem, né? Na parede também ela vai bem, porque é um látex essa tinta que a gente usa. Então, então a primeira coisa é isso, é a escolha da superfície. Qual superfície você quer trabalhar? Daí a segunda etapa desse processo de montagem de um quadro, assim, de uma pintura, é a escolha do tema. Então eu escolhi aqui, ó, uma bromélia. Eu vou fazer essa bromélia aí porque eu acho que cabe legal aqui o formato dela no quadro. Então, por exemplo, se me pediram para que eu fizesse um beija-flor, ou uma borboleta, ou me pediram até um cactus. Mas eu precisaria de uma tábua que tivesse num formato, por exemplo, uma borboleta um formato mais quadrado ou redondo, alguma coisa que fosse mais larga para caber a borboleta. O beija-flor eu precisaria de uma superfície menor, como é os passarinhos ali. Então ali, por exemplo, caberia um beija-flor. Aqui até cabe um beija-flor se eu fizer uma composição, né, de colocar um beija-flor com flor, com uma orquídea, com uma helicônia, alguma coisa assim. Mas como a proposta é fazer a bromélia, e também assim, a gente não tem muito tempo para eu ficar acrescentando muita coisa em cima, então eu escolhi essa daqui que tem umas cores fortes. Eu vou trabalhar uma cor no fundo para dar contraste com esse vermelho da flor. Então é isso. Então, escolhido a superfície, escolhido o tema que a gente vai trabalhar em cima. Então agora vamos começar a desenhar. Bom, eu vou usar um carvão mineral que ele é comprado em papelaria, ele é vendido em papelaria para fazer desenho, mas eu poderia usar um lápis, poderia usar um giz, poderia usar qualquer instrumento que risque assim, né? Eu estou usando o carvão aqui porque para o vídeo o lápis não aparece, então o carvão é melhor. E esse carvão também é bem acessível, bem fácil de trabalhar com ele, não tem segredo não. Então eu vou fazer assim, ó, olhando lá na referência, deixa eu ficar em pé, deixa eu ficar em cima do quadro.
Ó, eu estou trabalhando com essa superfície em cima da mesa. Por quê? Porque essas tintas que eu vou usar, elas são aguadas e ela pode acabar escorrendo. Então eu gosto de trabalhar aqui em cima porque eu jogo água para entrar nessas rachaduras da madeira, ó. A madeira está bem irregular. Ah, até falando nisso, ó, essa madeira, esse pedaço de tábua de sobra de construção, ele tá bem assim com restos de tinta e tudo. Mas eu raspei essa tinta, eu lixei essa tábua, aí eu coloquei esse gancho aqui, ó, que eu sempre faço dessa forma. Eu coloco 2 parafusos e passo um arame entre eles. Porque eu acho que assim fica mais fácil para pendurar na parede, a gente consegue centralizar o quadro melhor na parede. Bom, daí então, eu estava falando da tinta. Então, eu lixei e pendurei esse quadro no tempo, deixei o tempo agir, descascar um pouco mais, e aí voltei a lixar novamente, passei a espátula e ficou ainda os restos de tinta. Então, assim, eu não me preocupo com isso, eu vou deixar ela aí, o que estava soltando já saiu, ele não vai soltar mais, porque assim, se ficar em ambiente interno. Se tomar chuva, se tomar sol, pode ser que solta, mas da mesma forma que a tinta que eu vou aplicar também pode ser que solta, né? Essa pintura dessa forma que eu faço, ela é para uma área externa, mas desde que fique protegida de sol e chuva, né? Porque o sol descora e a chuva vai descascar. Então precisa ficar numa área coberta. Mesmo enverdizando, mesmo tendo todos os cuidados, a tinta não resiste ao tempo. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer um risco, um esboço, não precisa se preocupar muito com detalhe, mas a bromélia tem muitas pétalas, assim, eu preciso reproduzir mais ou menos essas pétalas. Tudo dá pra gente mudar depois. Então assim, ó, eu vou começar desenhando o que está por baixo primeiro. Então essas pétalas, as que vêm, elas estão sempre por cima. Então eu comecei a desenhar aqui por cima, por essa daqui, ó. Vou marcar essa flor, que são pétalas pequenas. Aqui as pétalas já são um pouco maiores. E eu quero explicar como é que eu faço as folhas dobradas, como é que eu faço as folhas viradas. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer assim, eu desenhei a pétala aqui. Ó, eu desenhei a pétala aqui. E vou agora acrescentar um risco aqui no meio dessa pétala aqui, ó, dessa folha. Bom, então o que acontece? Aqui, ó, ela está dobrada, mas para realçar ainda mais esse efeito de que essa parte é a parte de fora e essa parte é a parte de dentro, na hora de pintar, eu preciso pintar essa parte aqui, ó, escura. Então, na hora que eu fizer essa pintura aqui, ó, dela escura, aqui um brilhozinho claro e aqui também um pouco mais escuro, aí ela vai realçar e vai mostrar ainda mais. Então, o que acontece? Às vezes no desenho não fica parecendo que ela está dobrada, ela vai aparecer mais na hora da pintura. Ó, o carvão vai soltando de passar a mão em cima. Bom, então, nesse caso, o que você pode fazer? Você que está em casa e não sabe desenhar uma folha dobrada. Então, ó, a gente pode começar a fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui cabe mais uma. Ó, você pode fazer assim, você desenha a folha, como eu fiz aqui, desenha ela a parte externa dela. Deixa essa parte interna para fazer na hora de pintar. Então, ó, eu vou riscar ela.
eu vou riscar a folha por fora e deixo para fazer as dobras depois. Quer ver? Deixa eu chegar numa que tem uma dobra para poder explicar isso melhor. Ó, então eu vou fazer assim, eu vou só riscar as pétalas, as folhas, aliás, nesse caso aqui são folhas. Ó, então, por exemplo, aqui eu fiz uma folha aqui. Daí eu vou riscar aqui internamente para fazer ela dobrada. Mas agora eu não preciso me preocupar com isso. Então eu vou fazer a, a folha aqui. Vou deixar ela assim, porque agora eu quero mais marcar o fundo. Porque eu preciso pintar esse fundo aqui. Eu quero fazer isso aqui ainda hoje. Então eu vou me preocupar mais com essa pintura do fundo. Então eu vou marcar algumas. Eu vou marcar algumas folhas assim e já vou começar a pintar. Ó, então é isso, sem me preocupar muito com detalhe, eu vou agora começar a passar a tinta da cor do fundo. Então eu vou pegar esse amarelo pele e o verde pistache, vou começar a passar no fundo. Como a flor ela é vermelha, então eu escolhi essas cores porque vão dar contraste com essa flor vermelha. Eu vou colocar vinho, rosa, então vai dar contraste com essas. E também o verde é a cor complementar do vermelho. Então o que acontece? Quando a gente trabalha com cores complementares, a gente destaca, a gente consegue fazer a flor destacar. Então parece que ela está viva no quadro, né? Parece que ela saltou do quadro. Ó, eu vou colocar um pouquinho de água, bem pouquinho, por cima da tinta, para fazer essa tinta penetrar um pouco mais. Ó, e agora sim, eu tô com um pincel bem rústico, bem surrado. E vou borrar bastante aqui nas folhas, ó. Vou entrar, avançar um pouco nas folhas.
E agora o mais importante é a gente cobrir todos os buraquinhos. Bom, então agora eu vou começar. Eu passei o verde tudo em volta dela e vou passar esse amarelo pele mais para a área externa aqui. Ó, eu tô fazendo eu passo a pincelada assim no sentido vertical, porque os veios da madeira estão no sentido vertical e a tinta precisa entrar bem. Porque se eu passasse assim, ó, não entraria, tá vendo? Ó, lá não entra. Se bem que às vezes dá efeito legal também, ó. Fica parecendo o fundo lá da madeira, ó. Né? Então aí você precisa desenvolvendo o seu jeito de trabalhar. Mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de cobrir bem a superfície da madeira. Então, eu passo na vertical. Eu passo aqui na vertical e depois eu arrumo na horizontal ou fazendo um xizinho, um movimento circular assim, ó, para não ficar uma coisa muito reta, muito artificial. Eu tô querendo colocar um pouco de outra cor. Deixa eu fazer uns testes aqui. Eu vou colocar um pouco de amarelo ocre, ó. E assim a gente vai testando, vai passando, vai vendo o que fica legal. Se gostou, continua. Se não gostou, para e depois arruma. E sempre assim, sempre para, espera secar. Porque aqui eu vou, depois, na hora que secar, eu vou passar uma lixa em cima de tudo. Minha intenção é pintar ela inteirinha. Depois eu venho com uma lixa. Na hora que ela estiver bem seca, né? Hoje à tarde, por exemplo, na hora que ela está bem sequinha, eu passo uma lixa, porque ela vai ficar áspera, a madeira vai ficar bem áspera. Então, aí eu venho, passo uma lixa e fica pronto para dar a segunda demão amanhã. Então amanhã eu posso repintar esse fundo. Para que ele fique bem lisinho. E aí depois, no final, a gente inverniza. Aí ela vai ficar lisa, vai ficar uma peça rústica, porém com acabamento. Um acabamento legal. Se eu quisesse preservar esse fundo da madeira aqui, daria. Eu poderia manchar um pouco, deixar um pouco assim de fundo e só pintar as folhas, daria também. Mas eu gosto de fazer ela bem colorida assim, eu acho que a cor vai fazer ela destacar. E aí, para deixar o fundo assim, se passar um verniz em cima dessa madeira, a madeira também vai arrepiar. E aí também a gente faz esse processo, a gente lixa, passa o verniz, espera secar, passa a lixa por cima. Ó, isso tudo para ser de uma forma mais rápida, mais prática. Porque o ideal seria a gente passar um selador de madeira ou um fundo, né? Fundo preparador. Hoje tem vários tipos de fundo, tem primer, tem, né? Poderia passar um fundo selador para depois lixar, aí passa o fundo novamente, lixa novamente até a madeira ficar lisinha. Na hora que passou o fundo e ela parou de arrepiar, ela parou de ficar áspera, então aí para de lixar. E aí sim poderia aí começaria a fazer a pintura.
Mas isso é um processo que demora muito, ninguém tem paciência para isso, a gente não tem esse tempo, essa paciência. A gente quer um processo mais rápido. Então, assim, eu faço dessa forma, eu já vou direto com o látex, vou direto com o PVA. E deixa eu pintar aqui em cima. Vou direto com o PVA. E eu faço isso já há vários anos. Então, eu tenho tábuas em casa, eu tenho esses produtos em casa que duram muito tempo. De toda forma, essa pintura assim não resiste ao tempo mesmo. Então, sol e chuva, mesmo que você fizer todo esse acabamento de passar seladora, de passar primer, de passar tudo, a madeira vai apodrecer no tempo. Essas madeiras rústicas assim. A não ser que pegar uma madeira mais escura, né? Um trabalho mais selecionado, então aí pode ser que compensa fazer esse trabalho de passar seladora, de lixar, enfim, de dar esse acabamento. Mas como a gente quer ir direto na pintura, ó, isso aqui fica ótimo. É bem durável, as cores são fortes, elas permanecem fortes por anos em ambiente interno, por exemplo. Ó, eu dei a ideia de pintar essa bromélia aqui dessa forma, do jeito que eu estou fazendo aqui, pegar um vaso de cerâmica e pintar. O vaso de cerâmica também vai acontecer a mesma coisa. Para ele durar mais, precisaria fazer todo um tratamento com um produto mais forte, né? Hoje no mercado também tem vários produtos, eu não costumo usar, mas daria para passar um Neutrol ou algum produto impermeabilizante por dentro do vaso para que não embolore a pintura para o lado de fora. Agora, se for só um vaso decorativo, só um cachepô, alguma coisa assim, você pode ir direto dessa forma aqui, que fica bem mais fácil. Vai direto com o látex em cima de um vaso de cerâmica. Eu faço também essa pintura em ralador de metal, aqueles antigos que tem para vender ainda, de lata. E aí coloca uma lâmpada dentro, fica uma luminária, fica bem legal. Então essa bromélia caberia num ralador assim também. Ó, então assim, eu sempre faço as cores claras lá em cima e vou partindo para as cores escuras aqui embaixo. Então já não estou usando mais esse amarelo pele, vou tirar. Estou usando esses dois aqui, o amarelo ocre e o verde pistache, mas já estou sentindo a necessidade de começar a colocar uns verdes mais escuros. Então vou colocar o verde oliva. Sempre assim, ó, já pego direto no pote, com a tinta que eu estava usando, com o amarelo e com o verde pistache. E sempre pintando a lateral ao mesmo tempo para manter a tonalidade.
Bom, então, também vou tampar o amarelo ocre, o verde pistache e vou agora pegar um verde mais escuro, vou pegar o verde musgo. Então assim, ó, eu vou passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Daí já vou pegar um outro tom de verde mais escuro ainda, porque eu quero deixar aqui embaixo bem escurão. Então vou tampar também o verde oliva e vou pegar agora esse verde esmeralda, que ele é bem forte, ó. Que é o mesmo que eu usei na arara na parte de baixo junto com o azul. Eu vou finalizar ele aqui porque fica bem escuro. Olha que legal esse contraste. Olha que legal o contraste do escuro aqui embaixo e o claro lá em cima, ó. Ó, então eu já vou tampar o outro verde musgo também e vou trabalhar agora só com esse verde esmeralda aqui embaixo. É um pouquinho de água, tem que ser pouco para a tinta não ficar transparente, porque eu não quero que fique transparente. Mas de repente, se você quiser fazer um efeito transparente, deixar aparecer um pouquinho do fundo, então pode ser que fique legal também. Acho que o legal é inovar, inventar, fazer do seu jeito. Eu gosto de deixar a tinta mais forte, né? De deixar ela bem viva, porque a cor vai ficando viva, vai dando contraste. Então aqui eu estou trabalhando com uma cor bem escura e depois eu venho, na hora de pintar as folhas, eu preciso dar colocar uma cor de contraste. Então aqui eu vou colocar um verde um pouco claro nas pontas, para ele dar a impressão de que está realçando aqui, né? Para ele dar um realce nesse fundo, dá a impressão de que ela está levantada. E o fundo, sempre a cor clara vai dar a impressão de que aproxima e a cor escura dá a impressão de que recua. Então eu vou passar a cor clara aqui e vocês vão ver que vai dar esse efeito. Ó, eu tô com vontade de colocar preto.
Tô com vontade de colocar preto aqui embaixo, para ficar mais escuro ainda. Então, eu vou passar um pouquinho de preto. Fazer as laterais primeiro. Essa região aqui, ela suga muito a tinta, então a gente precisa colocar um pouco mais grossa, mais espessa a camada e um pouco mais de água para entrar bem. Bom, é sempre legal para que a cor fique viva assim. Eu sempre passo 2 demãos de tinta. Então eu passo essa daqui, vou esperar lixar. Daí eu passo novamente, vou repintar esse fundo. Porque aí a tinta cobre melhor, ela fica mais grossinha, dá um acabamento melhor. Bom, então o fundo era isso daí. Agora eu vou começar a pintar as folhas. Eu não vou pintar a flor agora. Eu vou pintar as folhas primeiro porque eu tô com um pincel verde. E como é fundo, como eu vou repintar, então tudo bem, não tem problema. Mas o ideal seria a gente sempre começar o que está por baixo primeiro. Então eu teria que começar da flor aqui, né? Ó, eu teria que começar dessa pétalazinha que está lá atrás. Ó, dessas pétalas que estão aqui atrás, com um pincel menor, né? E vir fazendo essas daqui. Então essas daqui são vermelhas, aí daqui para baixo é que são verdes. Então aí sim, depois de pintar isso que eu faria para cá. Mas tudo bem, eu vou repintar isso daqui, depois eu vou lixar tudo e vou recomeçar. Então o importante é no acabamento fazer dessa forma, de pintar o que está por baixo primeiro, porque aí realça mais, né, a folha que está por cima. Bom, então eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou até aproveitar que eu estou com esse preto aqui, ó, e vou passar um pouquinho de preto aqui por baixo, né? Então aqui, ó, deixa eu pegar o carvão. Ó, então aqui eu tenho uma folha que está por baixo e aqui eu tenho uma outra folha que está por cima, né? Vou fazer até essa folha aqui dobrada também. Então eu posso até fazer assim, ó. Eu vou colocar essa folha dentro dessa daqui que está dobrada, ó. Então o que eu fiz? Eu puxei ela aqui para dentro, ó. Tá vendo? Então primeiro eu só desenhei a folha dessa forma. Depois eu vou riscando e fazendo as dobras. Eu até trouxe aqui, ó, umas folhas aqui, umas folhas de espada de São Jorge. Então, por exemplo, essa daqui, ó, que tá bem torcida. Então a gente consegue ver, por exemplo, ó, deixa eu colocar ela numa posição aqui. Por exemplo, essa parte aqui que está torcida assim, ó, dessa forma. Então, o que eu poderia fazer? Eu vou riscar ela assim, aqui no quadro. Por exemplo, essa daqui, ó. Vamos ver se cabe colocar esse torcido desse lado aqui, ó.
Então eu risquei ela aqui. Daí, ó, eu vou copiar isso daqui, ó. Então eu vou pegar isso daqui e vou trazer para cá, ó. Tá vendo? E na hora que eu for pintar, eu vou pintar aqui mais escuro e deixar essa daqui mais claro. Então, quando eu faço isso, eu poderia até fazer essa viradinha aqui, ó, no final aqui, poderia até virar essa ponta, mas eu vou deixar assim para ficar mais fácil para a gente entender. Então eu vou começar a pintar essa e depois eu vou usar esse exemplo aqui da folha da espada de São Jorge para a gente, né, copiar as outras dobras. Essa daqui, por exemplo, vou deixar dobrada também. Tem que fazer um biquinho nela aqui. Tá vendo? Então eu pintei o fundo, borrei o fundo e na hora de pintar as folhas eu vou avançar um pouco em cima desse fundo. Então, ó, eu tinha vindo com o preto até aqui, resolvi descer para vir dentro dessa folha. Então eu vou fazer assim, ó, vou passar preto ou esse verde esmeralda, ó. Porque aqui, na verdade, o que vai ter que ser mais escuro? Sempre eu uso essa regra. O que é mais escuro é o que está por baixo, ó. Então, essa daqui está por baixo. Então, aqui, ó, eu vou fazer ela mais escura. Eu já vou trocar de pincel. Eu vou passar só esse fundo. Aqui já vou pegar um pincel menor para a gente fazer os detalhes. Mas, ó, aqui, ó, já dá para entender que essa parte aqui vai ser a parte funda, porque ela é escura. Aqui também é a parte funda. E aqui também é a parte funda, ó. Então deixa eu passar um pouquinho desse verde escuro, ó, em todas as partes fundas. Depois eu volto arrumando as folhas, que eu gosto de fazer dessa forma. Ó, então aqui também é uma parte funda. Aqui também tem uma. Ó, então eu vou procurando tudo onde está fundo, tudo o que está por baixo. Ó, aqui está por baixo, aqui está por baixo. Tá vendo? É legal trabalhar com um pincel mais rústico porque tem muito buraco aqui, ó. Então esse pincel ele entra melhor. Ó, aqui eu posso colocar preto porque ela tá bem aqui por baixo. Então até aqui eu consigo colocar preto. Nós já vou tampar o preto. Vou passar mais um pouco desse verde esmeralda e já vou daqui a pouco trocar de verde, trocar de pincel. Ó, então agora eu não me preocupo em ficar fazendo muito detalhe, eu estou me preocupando mais em cobrir a superfície.
sem perder o desenho, porque eu quero passar lixa. Ó, então eu vou trocar de verde. Eu vou pegar o verde oliva. Assim, ó, sem lavar o pincel mesmo, eu venho misturando essas tintas que estão úmidas, porque eu coloquei água, então ela está bem úmida, dá para misturar, ó. Pronto, então de verde eu acho que é isso daí, porque não vai dar tempo de eu caprichar muito mais nisso hoje. Então vou começar agora a passar um pouco de vinho aqui. Ó, como a flor vai ser com os tons de vermelho e de rosa, então eu vou... Deixa eu trocar de pincel. Ó, vou pegar um pincel amarelo mais rústico, um pincel mais velho. E vou fazer o mesmo processo. Eu vou marcar onde que é escuro, ó. Então aqui em cima, ó, essa parte é a parte de trás, ó. Então ela vai ser escura. Usa isso sempre como regra. Fica mais fácil de entendimento. Sempre tem as exceções, mas eu, na maioria das vezes, uso dessa forma. O escuro por baixo. Ó, tá por baixo, já é escuro. Aí a gente vai separando uma folha da outra. Com esse jogo de cores, ó.
Pronto, então o que sobrou é a cor clara. Então eu vou pegar um rosa aqui, ó. Eu ainda vou trabalhar outras cores, mas eu vou pegar esse rosa só para a gente entender. Ó, então aqui, ó, é tudo um tom mais claro. Depois vai ter que matizar e refazer isso daqui tudo. Ó, tá vendo? Eu passei o rosa, eu passei o vinho nas partes fundas e agora o que sobrou eu venho passando as cores claras, ó. Depois, na hora que estiver seco, a gente consegue fazer o cantinho assim bem claro e a parte interna bem escuro. Aí vai dando mais contraste e vai ficando mais legal. Agora eu só vou passar a tinta e deixar ela secar. Ó, tá vendo? Não dá para caprichar muito porque, ó, tem uns buracos aqui, ó, e eu preciso encher esses buracos de tinta. E depois eu venho arrumando. Né? E ainda vou fazer uns manchados aqui que eu vou explicar depois, de vermelho, de rosa, aqui nessas folhas aqui também, ó. Bom, então agora eu vou esperar secar e vou esperar secar, passar uma lixa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reavaliar o desenho, vou ver o que eu tenho, o que eu preciso mexer, o que eu preciso mudar, aperfeiçoar, para aí sim vir fazendo os acabamentos. Então eu quero mexer nesse fundo todo ainda, né? Porque olha, já está começando a ficar áspero. Quando ele começa a secar, ele começa a ficar áspero. Apesar de eu ter colocado um pouquinho de água, tudo, mas ele já está secando. Então ela está bem áspera, ó, principalmente aqui onde a gente vai pegar o quadro, a gente sempre vai pegar aqui para colocar na parede, né? Então essa região fica ruim, fica áspera. Então é legal passar uma lixa bem fininha, aí ele vai ficar legal. Mas aí ele fica, cadê o vinho? Ele fica meio rústico assim, então aí eu repasso a tinta. Ó, eu vou pegar um pouquinho de vinho também e vou passar aqui nessa região do verde, que eu vou misturar um pouco das cores aqui. Do vinho com o verde, vai ficar um contraste legal. Então, assim, agora é hora de fazer isso, de testar, de ver se vai dar certo, ver se vai ficar legal. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que vai dar certo. Mas você pode testar, ver se fica bom, se não fica. E aí espera secar e aí retoca. Muda se tiver que mudar.
Bom, aqui está bem úmido ainda. Então não dá pra gente testar muita coisa. Mas eu vou passar um pouquinho desse daqui só pra gente ver. Ó, mas já deu pra ver que o vinho e o rosa vai ficar legal. Eu vou testar agora um pouquinho de vermelho, pra ver se a gente vai trabalhar com esse vermelho aqui também. Eu acho que vai ficar bom também. Vou colocar o vermelho em cima do vinho. Bom, aí eu vou limpar o pincel aqui, ó, na água. Vou tirar todo esse vermelho. Daqui a pouco eu lavo esses pincéis com água e sabão para ficar pronto para recomeçar amanhã a pintura. Mas agora só para trocar de cor, eu vou só lavar assim no copinho mesmo. Ó, vou pegar esse verde pistache, vou passar aqui embaixo pra gente já ver o contraste que vai ficar. Ó, do pistache com o fundo aqui, ó, com verde escuro, que aqui embaixo vai ser tudo bem escuro. Bom, então as cores são essas. Agora não adianta eu ficar passando porque tá úmido e vai misturar com a cor de baixo, então a cor não fica viva. Então eu tenho que esperar secar mesmo. Bom, então amanhã eu dou sequência nela. Amanhã eu vou deixar ela lixada e posso até já deixar pronto, repassado esse fundo, para a gente já ir direto nessas folhas e para mostrar como que faz essa dobra dessas folhas, esse jogo de cores aqui do claro e do escuro e essa mistura de vermelho com verde, como é que vai ficar isso. Bom, então, esse é um projeto realizado na Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura de 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. É um projeto de lives,
onde a gente consegue mostrar o que esse trabalho que eu faço no ateliê já há muito tempo, e eu consigo mostrar agora através dessas lives, dividir essas informações com vocês e passar, transmitir essa informação, trocar experiências com quem quiser comentar e de repente mostrar como que faz, mostrar de uma forma diferente, né? Eu faço dessa forma e acho essa forma prática, acho essa forma legal, faço para quem está começando e é a forma que eu gosto de trabalhar. Então, assim, já testei essa forma em vários perfis, já testei em vários temas, tenho as minhas tendências, né? Tenho o meu jeito de trabalhar. E aí cada um segue com as suas tendências, com o seu jeito. Eu acho que o legal é isso, o legal é a diferença. Então, até amanhã. Valeu, até mais.